Para quem achou que haveria luta, Oda mostrou o contrário. O portal dos spoilers está aberto e nós vamos conversar então sobre o capítulo 1069 de One Piece, que aguarda muitas coisas interessantes para a gente que se interessa um pouco sobre aquelas frutas tão famosas. Então, caso você não goste de spoiler, sinta-se livre para deixar o vídeo. Se não, continue aqui comigo e vamos descobrir todos os mistérios sobre as Akumas no Mi, ou pelo menos esperar o capítulo sair para isso. E eu tanto falei sobre isso aqui e o Luffy já demonstrou isso simplesmente no nome do capítulo. Ou pelo menos parece o nome, mas aqui diz que a gente vai ter a quinta marcha do Luffy novamente aparecendo na sua primeira luta após enfrentar Kaido contra a Zoan despertada de Luffy. Vamos ver então ele utilizando todo o potencial da fruta do leopardo. A fruta, a despertada, demonstra uma capacidade de regenerar, assim como a gente já viu anteriormente com outras Zoans. Mas o que eu acho o ponto mais interessante aqui não é nem isso, a gente vai ver apenas mais uma Zoan despertada. O que a gente quer ver é como o Luffy vai lidar com uma luta agora. E o resultado dela vai ser bastante expressivo para a gente entender o novo potencial de Luffy do Chapéu de Palha. Segundo os spoilers, a versão despertada de Luffy parece como um grande gato, com uma mistura do Monster Point do Chopper com a Zoan do Rushu. Ou seja, uma variedade de coisas que a gente só vai entender verdadeiramente quando ele mostrar, quando a gente ver isso de fato no capítulo. Eu acho muito interessante que todas as Zoans praticamente que aparecem nas suas versões despertadas, parecem que elas ganham mais massa muscular. E o Luffy, para quem já lembra da luta em Enies Lobby, ele já tinha um corpo bastante avantajado na versão melhorada que ele utilizava da sua fruta, e agora ele vai mostrar ainda mais disso. Pena que não é suficiente para enfrentar o Homem do Chapéu de Palha. Segundo os spoilers, a luta é parecida com o Tom e Jerry, né? Tem um estilo do Tom e Jerry. E novamente outros personagens da CP0 vendo isso em ação. Eu tenho uma dúvida, será que a Stussy vai se interessar por isso, já que ela tinha visitado essa ilha antes? Ela parece ter alguma vontade de conhecer um pouco mais sobre a verdadeira história, e isso pode ser um bom passo para ela alterar pelo menos quem ela parece ser hoje. Eu não gostaria dela entrando no bando, não é isso que eu tô querendo dizer, mas sim entender um pouco mais da personagem e da sua verdadeira história. Talvez a gente tenha isso conforme esse arco for passando, já que vemos que ela vai estar participando nele. A luta realmente não existiu. Luffy simplesmente demonstrou seus novos poderes com sua Hito Hito no Mi modelo Nika e passou por cima de Luffy, até mesmo amedrontando ele, deixando ele aterrorizado. O que será que ele viu que os outros não viram até o momento, né? A gente já viu um pouco do estilo de luta dele contra Kaido, que era um inimigo, um vilão, um personagem muito forte. E a gente sabe que o Luffy não ia nem sequer chegar perto disso, mas eu achei que a gente teria um pouco desse personagem durante a luta, algum tipo de evolução, principalmente pelo Haki estar muito presente na obra hoje e a gente ter a oportunidade de ver alguém que usa meio que as bases do Haki, que é o Rokushiki. Luffy, então, na sua demonstração de poder, após utilizar novamente a sua quinta marcha, derrota e deixa Luffy nocauteado. Pelo que alguns falaram, ele acordou novamente no final do capítulo devido à regeneração, né, das suas capacidades físicas, a sua Zoan. Mas uma Zoan despertada simplesmente ser ultrapassada completamente em força física, obviamente a do Luffy também é uma Zoan e também está despertada, mas é meio complicado você ver um personagem importante da CP0 ser destruído de forma tão unilateral. A gente já sabia que o Luffy era mais forte, era muito óbvio. Não teria por que o Luffy ter um upgrade tão grande quanto alguém que se tornou um Yonkou, senão ele não seria só da CP0, né? Talvez seja um caminho para se tornar um Gorosei.
mas o Luffy, ele simplesmente ultrapassou todos os limites e derrotou completamente o Lucy. O que eu achei bastante interessante é o estilo dessa luta vai ser novamente um pouco mais brincalhona. E eu venho a dizer aqui uma coisa muito importante para o Luffy, nesse momento em que ele está despertado, é o quanto ele dá risada. Talvez uma maneira de aumentar o poder do Luffy durante a luta seja ele se divertindo mais e mais durante ela, acontecendo essas coisas bizarras que transformam a luta em algo completamente diferente do que aconteceu contra Doflamingo, que, por exemplo, tinha um tom muito mais sério. Então, contra Kaido a gente viu um pouco disso e agora a gente deve ver mais e mais, mostrando que o Luffy não precisa mais utilizar a quarta marcha de uma maneira exagerada para vencer um inimigo, o que me faz questionar também um pouco sobre a durabilidade dessa habilidade do Luffy no corpo dele atualmente, já que é algo que consome o coração dele, ou pelo menos faz o coração dele mudar de ritmo, o que deve certamente cansar ele. E novamente vemos também Akainu, o famoso arregão. Ele novamente fala para o Kizaru não ir para o lugar onde os Mugiwaras estão. Ele impede o Kizaru de ir para lá e acaba cortando a minha teoria que eu fiz. Caso você não tenha visto, vou deixar aí no card para você ficar atualizado com as melhores novidades de One Piece. Mas aqui o Kizaru foi novamente parado por Akainu, que, né, a gente já viu que ele mostrou o que era contra o velho Barba Branca, mas após isso ele só mostrou ser um grande covarde. Ele não consegue simplesmente ter a coragem de enviar um almirante para uma ilha que já tem homem dele lá. Contra o fraco Ace é um leão. Agora, contra o Luffy vindo a 200 por hora é um gatinho. O que aconteceu com a Akainu? É isso que as pessoas achavam que ia ser o vilão final? Gente, por favor, né? Vamos aí aumentar o nível. Por isso que Im-sama tá aí. Porque se dependesse do Akainu para ser realmente esse personagem, a gente ia ficar completamente decepcionado. Parando com as brincadeiras, é meio lógico que ele não vai querer que isso aconteça nesse momento, porque seria muito arriscado, principalmente porque a ilha tem os serafins, né? A gente já viu que eles são nomeados de forma diferente, então realmente é uma força a mais. E tem o Luffy. Eu falei no meu vídeo que o Luffy muito provavelmente duraria numa luta contra Kizaru, e Kizaru estaria sozinho não só contra Luffy, mas contra os outros Mugiwaras. Eu não acho que exista mais essa disparidade, até porque Luffy alcançou o nível de Kaido, pelo menos em um momento, e ele simplesmente acabou de destruir o Lucy na nossa frente. Então eu não acho que seria tão simples assim para o Kizaru fazer algo. E a gente viu também o Almirante Touro Verde tomando decisões como se fosse medroso, digamos assim, mas esperando o momento em que a Marinha faria o seu jogo, né? Faria o seu movimento com relação a tudo que está acontecendo no mundo. Como atacar Shanks, talvez Luffy entre nesses alvos, talvez eles tenham um plano para simplesmente acabar com os Yonko, e eu acho que isso realmente pode acontecer, principalmente pelo mundo estar se tornando cada vez mais instável. Im-sama, completamente contra isso, vai tentar impedir de toda forma, e talvez Uranus seja novamente utilizada. Algumas questões que envolvem, né, todo o world building que foi criado até esse momento. Claro, não tem como ter tanta certeza que isso vai acontecer, mas o Almirante Touro Verde falou que eles iriam em algum momento enfrentar o Shanks. Por que eles enfrentariam e que momento seria esse? Talvez Shanks não enfrente Barba Negra. Talvez o verdadeiro inimigo de todos os piratas seja aquele que governa o mundo nas sombras. E nesse momento em que a gente tem essa quebra de expectativa entre essa suposta luta entre os dois, e a gente tem também o Akainu sendo novamente um arregão, nós temos um pouco mais da lore das Akumas no Mi. Momento muito importante, porque a gente vai ver uma Zoan despertada, podendo entender como funciona a mecânica de despertar das Akumas no Mi, e também veremos a Akuma no Mi do Luffy despertada, mostrando que é alguém acima do nível comum de uma Akuma no Mi,
mostrando poderes não só de Paramécia, mas também de Zoan, como aconteceu na luta contra Kaido. Isso abre um potencial, um leque de explicações muito grandes que vão ficar não para esse capítulo, mas para o próximo. Obviamente a gente não vai ter tudo, porque também falaram que era apenas um pouquinho de lore, mas talvez já seja o suficiente para a gente entender o mecanismo inteiro dessas frutas que são algo tão especial que a gente simplesmente não consegue explicar algo tão grande que é para o universo de One Piece. Eu fico feliz, a gente está caminhando para o final, obviamente, mas vemos lore. Finalmente, algo sobre as Akumas no Mi. O cientista apareceu e agora veremos a verdade por trás dessas pequenas frutas que alteram completamente o DNA de uma pessoa, de um personagem. Além disso, vemos a evolução do Luffy. Por mais que o Luffy tenha acordado ao final do capítulo, a gente vê que ele foi simplesmente abalado pelo poder do Luffy. Luffy está num nível acima do que era esperado, provavelmente por qualquer pessoa viva a não ser os Gorosei. A sua escala de poder aumentou gradativamente. Ele está num nível em que apenas um outro Yonko ou personagens nesse nível, que não existem tantos assim, para parar ou impedir ele de alcançar o seu objetivo, que é o One Piece. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade de One Piece e ficar ligado entre tudo desse mundinho pequeno. Enquanto eu estava editando esse vídeo, saiu alguns outros spoilers não confirmados, pelo menos não 100%, mas a gente vai comentar um pouco sobre eles aqui. Kako quer ajudar Luffy, que continua enfrentando o Yonko sozinho, né? Luffy continua com aquela personalidade arrogante, principalmente por ter sido derrotado pelo Luffy do Chapéu de Palha. Isso pode mostrar um pouco da força de vontade que ele tem de tentar enfrentar o Luffy, mas ele acaba fugindo da ilha, querendo fugir pelo menos ao final do capítulo, por conta da força de Luffy, ou seja, é um grande arregão também, né? A Hito no Mi modelo Nika não está aparecendo nos livros de Akuma no Mi, o que a gente já sabia devido à sua grande importância e ao seu grande mistério sobre a Akuma no Mi, talvez mais importante do mundo de One Piece. Algumas coisas acontecem com os serafins entre Sentomaru enviar eles para parar a CP0, ao mesmo tempo de que eles conseguem destruir uma parte que faz todo esse sistema de comunicação funcionar. Então o capítulo parece bastante agitado, a gente vai só comentar por cima essa parte. Eu acredito que tem muito mais coisa por vir, então fiquem ligados, esse capítulo deve estar bem bom de ler. Um abraço